Oi pessoal, tudo bem? Professor César falando. Estamos aqui para mais uma aula de ensino remoto de emergência. Bom, gente, então, no último vídeo nós paramos aqui no exercício 16, né? Muito bem, vamos continuar nele. Olha, nós vimos qual que é o pH ideal para a gente ajustar o cromo de acordo com a legislação. Agora vamos para uma segunda parte, só para você ver que o pH realmente, de fato, influencia na solubilidade dos metais em água, né? Então, o próximo exercício, que faz parte do exercício 16, é calcular a solubilidade do cromo 3 em pH 6 e em pH 5, tá? O pH 6 você faz em casa, em pH 5 eu vou calcular. Nós percebemos no último vídeo que o pH ideal para eu precipitar e atender a legislação é 5,64. Em 5,64 de pH, que me traz uma certa concentração de hidroxila, né? Eu mantenho o cromo 3 em 1 ppm de concentração. Agora, qual que é a ideia? A ideia é deixar o pH em 5 e vamos ver quantos ppm que vai ficar a concentração de cromo mais 3. Tudo bem? Então, vamos fazer? Ah lá, vou fazer com corzinha diferente, vou fazer de verde. Então, se o meu pH estiver em 5 e não 5,64, nós vimos que o ideal é de 5,64 para cima. 6 atende, 7 atende, 8 atende, 5 não atende. Você vai ver por quê. Se o meu pH é igual a 5, o meu pOH é igual a 9. Portanto, a minha concentração de hidroxila é 10 elevado a menos 9. Então, esse valor agora eu venho e injeto aqui, ó. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com esse valor. Vamos ver como é que acontece com esse valor em mols por litro e vamos converter ele para ppm para ver se atende a legislação. Certo? Vamos fazer isso então? Ah lá, o equilíbrio químico é o mesmo, não muda. É o mesmo exercício. O hidróxido de cromo tá lá no fundo, na forma sólida. Ah lá, tem um tanque, o cromo tá lá na forma sólida e ele tá em equilíbrio químico com o cromo mais 3 na forma aquosa. Certo? Olha lá. Balanceada a equação. O KPS, a equação do KPS é cromo mais 3 elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à terceira potência. Tudo igual, gente. Só que agora, o KPS eu tenho 1,6 vezes 10 elevado a menos 30. Agora mudou, né? Inverteu. Ao invés de eu ter a concentração que a legislação me pede, né? E achar o pH ideal para manter essa concentração no nível adequado, agora mudou. Agora eu injeto o pH aqui, né? A concentração de hidroxila e por consequência o pH, né? E vejo em que concentração de cromo que fica, certo? Então vamos lá. O pH igual a 5 vai dar concentração de hidroxila 10 elevado a menos 9. Vamos injetar lá, ó. 10 elevado a menos 9 elevado ao cubo. Vezes... Opa, tá vivo. Vezes a concentração de cromo. Vamos ver que concentração que ele vai ficar. Muito bem. Então, a concentração de cromo mais 3... vai ser igual, né? Eu passo esse camarada todo lá para baixo do 1,6 vezes 10 elevado a menos 30. Olha lá. Dividido por 10 elevado a menos 9 elevado ao cubo. Certo? Muito bem. Quando eu faço essa conta toda aqui, ó, você vai ver que a concentração de cromo mais 3 vai ficar em 1,6
vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro. Bom, é legal converter para ppm para você comparar com a tabela do CONAMA, tá? Então, o que a gente já viu num cálculo anterior? 1 mol por litro de cromo mais 3 corresponde a 1,6 vezes 10 elevado... Nossa, tô viajando. Deixa eu puxar uma outra canetinha aqui. Uma outra folhinha, aliás, e uma outra canetinha. 1 mol por litro de cromo mais 3 corresponde a 52 mil miligramas por litro, ou ppm, aproximadamente, né? 1,6 vezes 10 elevado a menos 3 mols por litro de cromo mais 3 corresponde a x ppm. Quando eu faço essa continha aqui, ó, essa regra de 3, eu acho que nós teremos por volta de 83 ppm, mais precisamente 83,2 ppm. Então a minha concentração de cromo mais 3 vai ficar somente 83 vezes acima do que pede ou do que permite a legislação. Portanto, estaremos estourados em muito. Olha só de ter abaixado o pH em 0,64 unidades, olha lá, se eu tiver o pH em 5,64, eu atendo a legislação no que diz respeito ao cromo. Se eu abaixar esse pH para 5, a minha concentração vai ficar 83 vezes maior do que pede a legislação, né? Tudo bem, gente? Bom, então vamos avançar. Vamos lá para o exercício 17. Vamos lá. Esse daqui com 6 de pH você faz em casa, né? Calcular a solubilidade do cromo 3 em pH 6 você faz em casa. Você vai ver que a concentração de cromo vai baixar bastante, tá? É igualzinho com o pH 5 que a gente acabou de fazer aqui agora. Exercício 17, ó. Mudamos o nosso metal. Tá lá. Supondo que meu efluente de pH 2, então tá caindo um efluente extremamente ácido lá na minha ET, tá? Esteja contaminado com alta concentração de ferro 2. Em qual pH devo ajustar meu efluente para atender a legislação, tá? O KPS do hidróxido de ferro 2 é 7,9 vezes 10 elevado a menos 16, tá? Então, tá aqui a tabelinha do CONAMA. Ele diz pra gente que a máxima concentração de ferro é 15 ppm. Também não especifiquei aqui se é ferro 2 ou 3 ou total, tá? Vamos pensar que essa concentração seja de ferro 2, tá? Então, a questão que está em jogo é qual que é o pH que eu devo ajustar para limitar a concentração de ferro em 15 ppm, para atender a legislação. É isso que a gente vai fazer aqui agora. Tudo bem? Então vamos lá. Folhinha. Exercício 17. Vamos desenhar aqui, ó. Tá chegando o que lá no meu tancão da ET? Tá chegando um efluente com pH extremamente ácido, por volta de 2, e muitos metais pesados, dentre eles o ferro mais 2. Nós temos que tratar, teoricamente, cada metal de forma separada, né, para entendermos por que o pH mágico é o pH 8,5, tá? Então a ideia como é que eu vou precipitar esse ferro mais 2? Como eu sei que o KPS do hidróxido de ferro 2 é um KPS muito baixinho, eu sei, né, eu uso isso a meu favor, de modo que se eu aumentar a concentração de hidroxila no meu tanque,
a hidroxila vai jogar para baixo o ferro mais 2, certo? Na forma de precipitado. Então, essa reação, né, que está ocorrendo aqui, eu posso descrever ela aqui do lado. Ó, o ferro pode ser precipitado na forma de hidróxido de ferro 2. Ele vai ficar sólido aqui, ó, no montinho aqui no fundo do tanque. E ele vai ficar em equilíbrio químico com ferro mais 2 na forma iônica, aquosa, e hidroxila na forma aquosa. Balanceando, é isso aqui, certo? Então, para cada íon ferro, eu preciso ter, né, 2 hidroxilas para fazer aqui o balanceamento. Então, o tempo todo eu vou ter, se a gente pudesse olhar com o microscópio, eu vou ter o hidróxido de ferro 2 se decompondo em ferro mais 2 e 2 hidroxilas, e as 2 hidroxilas reagindo com ferro 2, formando o hidróxido de ferro 2 sólido no fundo, na mesma velocidade. Esse equilíbrio químico vai estar ocorrendo aqui dentro do tanque quando eu aumento a concentração de hidroxila. Professor, como é que se aumenta essa concentração de hidroxila? Jogando hidróxido de sódio, por exemplo, né? Então é muito legal porque quando eu jogo o hidróxido de sódio aqui, ó, você tem uma reação de simples troca, né? O ferro se combina com a hidroxila e eu deixo no lugar dele, aqui, ó, o sódio mais. Mas, professor, você está trocando um metal pelo outro na água? Sim, estamos trocando um metal pelo outro, estamos trocando um mal maior por um mal menor. Essa é a essência do tratamento químico, né? Tanto é que se você olha lá na legislação, não existe controle para teor de sódio, porque ele sabe que o artifício químico que você usa para tratar o efluente com metais pesados é esse. Você troca um metal pesado por um leve na água, né? Vamos dizer assim. Tudo bem? Essa é a ideia. Então, é esse equilíbrio químico que está em jogo. Vamos descrever o KPS para esse equilíbrio? É super simples, né? KPS é igual. Ó, eu vou colocar de corzinha diferente aquilo que a legislação controla. Concentração de ferro mais 2 elevado à primeira potência vezes a concentração de hidroxila elevado à segunda potência. É esse o equilíbrio químico que está em jogo lá. Só pensando no ferro e na hidroxila, desconsiderando os outros metais pesados presentes na estação de tratamento de efluente. Muito bem. O KPS eu tenho, que é 7,9 vezes 10 elevado a menos 16. A concentração de ferro, a legislação também me dá, que é 15 ppm. Então vamos converter esse ppm para mols por litro, porque eu só posso injetar aqui nessa fórmula em mols por litro. Vamos lá, eu vou puxar uma folhinha para isso. Olha lá, a legislação me diz que eu posso ter no máximo 15 ppm de ferro. Isso corresponde a aproximadamente 15 miligramas por litro de ferro, certo? Muito bem, então, se a gente fizer essa regrinha de 3, ó, 1 mol por litro de ferro corresponde a 55.850 miligramas por litro de ferro. Da onde que eu tirei isso? Olha, se eu pegar o ferro lá na tabela periódica, quanto que pesa um átomo de ferro? 55,8 U, certo? Portanto, 1 mol de ferro pesa 55,8 gramas. 55,8 gramas corresponde a 55.850 miligramas, tá? Muito bem.
Se 1 mol por litro de ferro corresponde a 55,8 gramas por litro de ferro, ou seja, 55.850 miligramas de ferro, 15 miligramas de ferro, miligramas por litro de ferro, que é o mesmo que 15 ppm, certo? Corresponde a X mols por litro de ferro. Fazendo essa regrinha de 3, X é igual a 2,69 vezes 10 elevado a menos 4 mols por litro de ferro. Isso aqui, gente, é o que a legislação permite em termos de concentração de ferro na água para ser descartada no rio. Tudo bem? O que eu faço com esse número? Injeto lá na fórmula de KPS. Bota ele aqui, ó. 2,69 vezes 10 elevado a menos 4 elevado à primeira potência. Pronto. Vezes a concentração de hidroxila é a minha incógnita. Se eu achar ela, eu acho o pH elevado ao quadrado, né? Então, para eu isolar a minha concentração de hidroxila, o que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que passar esse camarada para lá dividindo e passar essa potência para lá na forma de raiz, né? Então vai ficar 7,9 vezes 10 elevado a menos 16 dividido por 2,69 vezes 10 elevado a menos 4 raiz quadrada disso tudo. Certo? Portanto, quando eu faço essa conta toda aqui, a concentração de hidroxila dá 1,71 vezes 10 elevado a menos 6 mols por litro. O que é que eu faço com isso? Jogo lá na nossa tabelinha de cálculo, né? Então, concentração de H+, concentração de hidroxila, pH, pOH, caráter. Certo? Olha lá, 1,71 vezes 10 elevado a menos 6 eu tenho. É a concentração de hidroxila. Olha lá. Quando eu aplico menos log nisso, eu acho o pOH, que é 5,77. Tá? Quando eu desconto isso de 14, eu acho o pH, que é 8,23. E eu acho automaticamente a concentração de H+, que é 10 elevado a menos 8,23. E, portanto, o caráter é básico. Olha lá, pH 8,23 é o pH básico. Certo, gente? Olha, já estamos começando a vislumbrar o pH mágico, né? Da estação de tratamento de efluente. Olha, a concentração mínima de hidroxila que eu tenho que ter na água para conseguir precipitar o ferro de modo eficiente, para que ele atenda a legislação e fique dentro de uma concentração minimamente razoável, é 1,71 vezes 10 elevado a menos 6. Essa é a concentração de hidroxila mínima, né? Isso tem a ver com pOH, que tem a ver com determinado pH, tá? Então, obviamente que esse pH é o pH mínimo para atender a legislação. Eu não trabalharia nessa faixa de pH, porque está muito no talo, né? Tá muito em cima do que pede a legislação. Você sempre tem que trabalhar com uma margem, com uma folga para atender a legislação. Então, aqui, gente, eu trabalharia com pH 8,5. Tá? Só pensando no ferro, pH de trabalho, pH é 8,5. Ó, esse aqui é o pH mágico, gente. É o pH 8,5 também não tá bom, tá? O ideal é 8,7, né?
Já já nós vamos ver, tem metal que precipita num pH um pouquinho acima desse 8.23, tá? Então 8.7. Por que é bom trabalhar sempre com uma folga? Porque a legislação, se não me engano, a CONAMA permite que a gente descarte o nosso efluente em pH 9, até 9. Então, se ela permite que você descarte um efluente com pH 9, por que não trabalhar lá em cima de modo a precipitar de maneira mais eficiente os metais? Tá? Então, é bom trabalhar com pH ali por volta de 8.7, 8,5, 8.8, 8.8, né? Esses são os pHs mágicos. Você trabalhou com essa faixa, a grande maioria dos metais vão precipitar e vão atender à concentração que a legislação recomenda. Tudo bem, gente? Tá claro isso? Olha lá. Então, vamos lá para os slides, que eu vou dar mais serviço para vocês. Tá lá, ó. Você vai fazer a mesma brincadeira que a gente fez no exercício 16 e calcular a solubilidade do ferro 2 em pH 9 e em pH 8. Então, em pH 8 eu já te falo, não vai atender a recomendação, tá? Não vai atender, porque o mínimo que tem que ter de pH é 8.23, né? 8.23? 8.23. É o mínimo do pH. Se você botar o pH em 8, a concentração de ferro vai dar acima de 15 ppm. Então, o que você tem que fazer? Você faz o pH em 8 e vê qual que é a concentração de ferro em mols por litro e depois converte isso para ppm. Você vai ver que vai dar mais de 15, tá? Depois você faz para pH em 9 também, tá? Isso aqui fica para casa. Aí você vai ver que o pH em 9, que é o máximo de pH que a legislação recomenda para efluentes, para você poder descartar no rio, você vai ver que pH 9 é uma maravilha. A concentração de ferro vai lá para baixo. Tudo bem? Tranquilo? Bom, gente, então tá dando 23 minutos. Eu vou parando o vídeo por aqui. E aí o próximo exercício a gente resolve juntos. E aí tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar, tá bom? Beijo, beijo e até o próximo vídeo.